Agricultura. A atividade que é essencial para a economia de qualquer país, independente do seu nível de desenvolvimento, seja pela sua função básica de prover alimentos, pela receita gerada ou para gerar empregos para a grande parte da população, sendo essencial para a consolidação do desenvolvimento de diversas nações ao longo da história. No entanto, até o ano de 2100, há uma expectativa da população mundial saltar para mais de 10 bilhões de pessoas. E com os recursos ficando cada vez mais escassos, toda a prosperidade econômica e a cadeia alimentícia mundial pode depender de um país do norte da África chamado Marrocos. E nesse vídeo, vamos entender como a agricultura mundial pode em breve depender de um mineral abundante dessa nação, e como uma possível escassez desse recurso pode impactar a produção agrícola de todo o planeta. Para compreender a relevância de Marrocos nessa questão, é necessário primeiro entender por que a agricultura é tão importante e uma prioridade para muitos países ao longo da história. Apesar da agricultura não ser a principal fonte de renda de países desenvolvidos, ela representa a espinha dorsal de qualquer sistema econômico, fornecendo não apenas alimentos e matéria-prima, mas também oportunidades de emprego para boa parte das populações rurais. Atualmente, ainda cerca de 45% da população mundial depende das atividades agrícolas como a principal ocupação profissional. Sendo assim, desde a antiguidade, sempre foram procurados métodos de aprimorar e tornar a produção agrícola mais eficiente. E ao longo dos anos, as áreas de produção se expandiram, e com isso, foram criados novos insumos, como adubos e pesticidas, além do emprego de máquinas no cultivo e técnicas como a irrigação, permitindo os agricultores a cultivarem em maior quantidade para atender a um maior número de pessoas. Nesse contexto, surgem os fertilizantes, que possibilitaram aumentar a produtividade, maximizar a produção em determinado pedaço de terra e garantir produtos saudáveis, fornecendo o equilíbrio de nutrientes ao solo, além de impedir que esse não fique esgotado, o que dificultaria ainda mais o cultivo. Além disso, os fertilizantes foram fundamentais para tornar possível o plantio de forma sustentável em áreas maiores, principalmente em países tipicamente inadequados para a produção de alimentos, como diversos países europeus, e mais recentemente também foram importantes para alimentar países com grandes populações, como a Índia, China e o Brasil. E, consequentemente, o crescimento econômico desses países foi indiretamente causado pelo excedente de alimentos criado com fertilizantes. E o uso desse recurso, aliado com outros avanços tecnológicos que melhoraram a produtividade agrícola, além do saneamento e o avanço da saúde, foram os principais responsáveis pela diminuição da mortalidade e, naturalmente, o aumento em 5 vezes da população mundial nos últimos 120 anos. E nesse momento, surge a pergunta de qual a relação de Marrocos com a agricultura mundial e os fertilizantes. Para responder essa questão, é preciso entender que os fertilizantes comerciais possuem 3 principais nutrientes, sendo eles o nitrogênio, fosfato e o potássio. Nesse caso, tanto o fosfato quanto o potássio são recursos escassos e podem causar a falta de fertilizantes em um futuro próximo. Nesse contexto, 81% da produção mundial de potássio é controlada por 4 países, sendo eles o Canadá, Rússia, Bielorrússia e a China. Esse número parece impressionante quando consideramos o fato de que apenas 4 países são capazes de controlar a capacidade mundial de produção de alimentos. Porém, se olharmos para o fosfato, o número é ainda mais impressionante, pois Marrocos sozinho detém cerca de 70% da reserva mundial de fosfatos. E diferentemente do potássio, que possui grandes reservas e não tem expectativas de se esgotar em um futuro próximo, no caso do fosfato, os cientistas estimam que o pico global esperado na produção desse recurso está previsto para 2030, e o mineral pode acabar entre 50 a 100 anos. E hoje, alguns geólogos analisam que a qualidade de rocha do fosfato está cada vez menor e os custos de produção estão aumentando,
Com isso, já é possível observar alguns sinais de escassez desse recurso, com diversos países tomando medidas drásticas para garantir o abastecimento doméstico de fertilizantes e, consequentemente, a produção de alimentos do país, como a China, que ano passado resolveu banir todas as exportações de fosfato até junho de 2022. E esses fatores fizeram o preço do fosfato de rocha dobrar desde 2020. Ou seja, nas próximas décadas, a cadeia global de alimentos pode ficar cada vez mais dependente de Marrocos, como já está sendo visto em países muito populosos, como Índia e Brasil, que estão ficando cada vez mais dependentes do fosfato importado de Marrocos ano após ano. E assim, Marrocos tem um enorme poder nas mãos de decidir o que fazer com essa abundância de fosfato, e essa decisão pode ter consequências alarmantes na capacidade de um país de alimentar a sua população. Entretanto, é válido mencionar que essa previsão que o fosfato entrará em escassez pode acabar sendo falha, assim como as diversas estimativas de escassez de petróleo ao longo dos anos, onde muitos cientistas previam que o pico global de extração e reservas de petróleo iria ocorrer nos anos 70, e desde então, diversas reservas foram encontradas ao redor de todo o mundo, como na China e na Arábia Saudita. Além disso, vale mencionar que estão sendo feitos estudos e experimentos que visam reduzir o consumo de fosfato. Um exemplo disso foi o recente estudo israelense, onde se descobriu que algumas plantas de origem no deserto conseguem captar nutrientes através da poeira, o que pode ser uma alternativa em caso de uma futura escassez do mineral. Outra consequência importante dessa possível escassez de fosfato são os possíveis conflitos que podem ser gerados, como observado diversas vezes ao longo da história, principalmente com a área ocupada por Marrocos do Saara Ocidental desde 1975, uma região que luta por independência e já entrou em diversos conflitos com o país, que é interessado na região, principalmente pela riqueza de recursos naturais, mas notoriamente por conter boa parte das reservas de fosfato. Portanto, Marrocos tem tudo para se beneficiar financeiramente dessa possível escassez de fosfato ao redor do mundo, ainda mais se as expectativas forem confirmadas. Com isso, o país pode futuramente prosperar com o domínio de um mineral tão fundamental para o mundo, e assim manter a produção mundial de alimentos possível por muito e muito tempo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.